Bom, pessoal, então nós vamos continuar essa parte desse capítulo, né, relativa às equações de Maxwell. A continuidade das equações de Maxwell são as chamadas relações constituintes. São aquelas relações adicionais que você precisa para o meio, para, de fato, aplicar as equações de Maxwell. Uma das equações básicas, isso aí a gente viu bastante, é essa equação da força de Lorentz. O que é que essa equação da força de Lorentz diz? Que sobre uma carga estacionária, na presença de um campo elétrico, surge o quê? Surge uma força. Certo? Tem carga? Tem. Tem campo elétrico? Tem. Então existe uma força. Se a carga é positiva, a força é na mesma direção do campo elétrico. Agora, uma segunda situação descrita na equação da força de Lorentz é se a carga estiver em movimento. Você diz, não, a carga agora está em movimento. É mesmo? Ele está com a velocidade v. Ah, tá. Se está com velocidade v, vai haver agora uma força magnética devido ao campo magnético. Essa força, ela é o produto da velocidade vezes o campo magnético, densidade do campo magnético. É um produto vetorial. Então, aqui vai surgir a força magnética perpendicular ao V, perpendicular ao B, sobre a carga que está em movimento. Então, você diz, essa equação ela é bastante abrangente. Ela engloba, por exemplo, eu vi no Feynman, né? Livro do Feynman. Feynman foi um prêmio Nobel da física. Tá? Ele escreveu um livro de física, né? E nesse livro de física eu tenho a parte lá das equações de Maxwell. Aí eu acho que foi lá que eu vi a frase dele: cuidado com os metais em movimento na presença do campo magnético. Essa frase você ouve assim, diz, olha, cuidado com os materiais condutores na presença do campo magnético. Por exemplo, imagine que você pegue um fio de cobre, material condutor, e coloque ele em órbita na Terra. O fio tem 10 metros. Aí você diz, olha, o fio tem 10 metros. É mesmo, 10 metros. Ele está em órbita na Terra. Então, se ele está em órbita, ele está em movimento. Então, vai surgir sobre o fio o quê? Uma força sobre cada elétron do material condutor. E isso vai causar o surgimento de um campo elétrico induzido e também de uma tensão. O fio vai se tornar um gerador. Um gerador. Bastando ele é condutor, ele se move com a velocidade v na presença do campo magnético. Então o fio se tornou. Você vai levar um choque imenso proporcional à velocidade e o campo magnético. Se a velocidade é super grande, que ele está em órbita na Terra, a velocidade é super grande, e o campo magnético é baixo o campo, mas existe. Então vai surgir uma força magnética em cada um dos elétrons que vai levantar uma força eletromotriz induzida. E se alguém pegar nas extremidades, vai levar um choque. Aí você diz, mas por quê? Por que o choque? Por causa dessa lei de Lorentz, certo? Ela está aqui mostrando. Aí você diz, e essa equação? É uma equação de Maxwell? Não é. É uma relação adicional, é uma força constituinte, né? Uma equação adicional. Assim como a equação da continuidade, que a gente já até falou, é também uma relação adicional. Aí você diz, não, mas dá para deduzir a equação da continuidade? Dá para deduzir a equação da continuidade para o caso de, deixe-me ver, das equações de Maxwell? Dá para deduzir. Inclusive foi essa brecha que Maxwell
utilizou para deduzir a densidade de corrente de deslocamento. Isso aí a gente vai ver depois, no prosseguimento. Vamos prosseguir aqui. Passar para o próximo, né, o slide. Eu tenho que clicar aqui fora, aí depois ele vai. Ah, olha aí, foi. Pronto, então é o seguinte, eu queria falar só um pouquinho mais sobre a equação da continuidade, porque eu escrevi de outra forma, outro formato. Por exemplo, ó, essa equação aqui é a mesma equação da continuidade. Ela está escrita em outro formato. O que é que ela diz? O que é que ela diz? Primeiro vamos explicar cada termo. O que é J? Olha, J é densidade de corrente de condução. Como assim? Se você pega um cabo de 10 milímetros quadrados e você tem a corrente, e você diz, olha, eu quero a densidade de corrente. É a corrente dividido pela área da seção transversal. Coloque em metros quadrados, aí você vai ter a densidade de corrente J, 10 amperes, dividido por 10 milímetros quadrados. Isso aí é J, densidade de corrente de condução. Então, do outro lado da equação, tem o ρV. O que é o ρV? O ρV é densidade volumétrica de carga. Como assim? Não entendi. Se você pegar uma carga total e dividir pelo volume da carga, se for um volume, não uma carga pontual, mas uma carga volumétrica, dividir a carga total, 10 coulomb, dividido pelo volume do objeto, que é a carga, ela pode ser uniforme, pode ser variável, mas se ela for uniforme, você divide 10 coulomb pelo volume da esfera, sei lá, divide por 10 metros cúbicos, então você tem a densidade de carga. Uma coisa bem simples. Então, ρV é a densidade de carga. Agora vamos passar para cada um desse lado. O que seria a integral do ρV dV? Como eu falei, ela está escrita dessa forma, porque se ela for variável, pode ser variável, né? Aí quando você integrar ρV dV, vai dar o quê? A carga total. A carga total o quê? Ah, por que está escrito em termos de ρV? É porque a gente está supondo aqui que ela é variável. Ah, eu não vou supor que ela é variável, não. Então coloca Q. Coloca Q. Então, ó, aqui, se você tiver isso daqui como Q, aqui seria a derivada da carga total no tempo. Você, por quê? Por que carga total no tempo? É porque você está imaginando que nessa superfície fechada tenha várias cargas e elas podem sair da superfície. Ou pode entrar na superfície. Se ela entrar, aí você diz, olha, houve uma variação da carga no interior da superfície esférica fechada. Ela aumentou. Não, ela diminuiu. É mesmo? Diminuiu? Então, ó, aqui diz aqui, inclusive, pessoal, aqui está faltando um sinal menos. Ó, tá vendo aqui? Eu fiz ainda, transformei aqui a equação desse formato. Deixa eu ver se eu posso até colocar um menos aqui, ó. Coloquei, agora ficou melhor. O que é que diz o menos? É variação. A variação. Então aqui a variação, o menos dá a diminuição ou o aumento da carga vai gerar o quê? Um J escalado ES. O que é o J escalado ES? J, densidade de corrente, vezes ds, elemento de área, dá a corrente total. Então ele diz, ó, a corrente total numa superfície fechada é igual à variação do total de carga no interior da superfície fechada. Aí você diz assim, poxa, essa equação da continuidade, onde é que a gente usa isso? Aí eu digo, ó, não sabe a lei dos nós? Lei dos nós. Como assim? Na teoria de circuito tem a lei dos nós. Que ele diz que o somatório das correntes no nó é igual a zero. Onde é que vem essa lei? Vem dessa equação da continuidade. No nó de um circuito elétrico não há criação de carga, tá certo? Não existe geração de carga.
Então, o somatório das correntes no nó é igual a zero. É essa parte aqui dessa equação aqui, ó, que está aqui embaixo. Aqui tem escrito somatório das correntes no nó igual a zero. Ela vem diretamente dessa equação da continuidade. Ela vem das equações de Maxwell? Não. Mas não pode ser deduzida. Pode ser deduzida das equações de Maxwell. Mas é uma lei à parte, é uma equação, relação constituinte adicional. Okay? Então, essa parte aí, agora eu vou clicar aqui fora, né? Poder passar o slide para o próximo. Então, vamos agora olhar as equações de Maxwell de uma maneira mais detalhada. A gente vai focar inicialmente só a título de exemplo, inclusive, meu amigo, tanto de exemplo que tem dessa equação aqui, essa equação aqui, a lei de Faraday, é muito grande. Então a gente vai dizer, olha, eu vou dar um tempo aí aplicando exercício nessa equação. Também vou decorar, né, aplicar essa daqui, que é a lei de Ampère, com os dois termos, corrente de condução e corrente de deslocamento. Então aqui, aqui desse lado aqui, ele diz, ó, a circulação do campo elétrico é igual a proporcional à variação do fluxo magnético, em que uma superfície fechada, que essa superfície fechada é a mesma área que contorna esse circuito fechado, que é calculada a circulação. Então, ó, a gente vai trabalhar primeiro nessa equação aqui de Maxwell, que é a primeira equação de Maxwell ou lei de Faraday. Depois a gente trabalha com essa. Essas duas aqui é da eletrostática, certo? Ela é a equação fluxo total do campo elétrico é proporcional à carga englobada na superfície. É dessa daqui que vem a lei de Coulomb. Essa daqui ela é uma lei bastante importante, mas nós não vamos fazer exercício sobre dessa, não. Aí por quê? Porque já tem essas duas aqui para a gente trabalhar, né? Nem dessa também, né? Então a gente vai trabalhar sobre essa. E o que é que diz aqui? Eu queria saber o que é que diz. Aqui diz o seguinte: em determinada região do espaço, certo? Região fechada do espaço. Se sobre essa área que envolve a circulação, houver variação de campo, vai surgir um campo elétrico com sentido tal que se opõe à variação do fluxo. E se opõe significa sinal menos aqui. Se opõe à variação do fluxo. E o campo magnético variável gera um campo elétrico. Você diz, olha, eu não tinha pensado nisso, né? Que o campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico. Olha, um gerando o outro. Olha o que essa outra diz. Que a variação de um campo elétrico gera um campo magnético. Ó, variação do campo elétrico, aqui é corrente de condução. Ó. A variação do campo elétrico gera um campo magnético. Mas a gente vai trabalhar nessa daqui. Ó. Variação do campo magnético gera uma tensão ou uma força eletromotriz induzida, mesmo no vácuo. Eu pensei que era só sobre material condutor. Não é só sobre material, mesmo no vácuo. Observe que aqui não tem nenhuma relação para o meu material na equação. Nenhuma equação. Aí você diz, e se não fosse, se fosse só sobre o condutor? Se fosse só sobre o condutor, a onda magnética não se propagava. Mas como o vácuo, inclusive o vácuo é o meio ideal para a propagação da onda eletromagnética e não tem atenuação. A onda se propaga sem ser atenuada. Mas quando tem o meio material, já tem a reação do meio material, a propagação da onda, e vai atenuar. Atenuar significa reduzir a amplitude dela, a tal ponto que depois de uma determinada distância, delta, a onda já está bastante atenuada. Você diz, olha, matou aqui a onda. Depois de essa reação do meio, a condução dos elétrons, condução das lacunas, fez com que a onda ficasse atenuada. Então vamos passar para o próximo. Vou passar para o próximo slide.
Agora, vamos fazer uma pequena introdução. Pequena introdução porque não houve ainda esse comentário, né? Vai ser a primeira vez. Você pode olhar nos livros de eletromagnetismo como é que eles tratam, como é que eles apresentam o assunto. Eles apresentam assim. Ele primeiro apresenta a eletrostática. Você diz, olha, o que é eletrostática? Eletrostática é a situação onde o campo elétrico não varia no tempo ou varia naquele domínio de baixa frequência. Você diz, olha, ele varia no tempo, mas é baixa frequência. O que é baixa frequência? É a frequência menor de um determinado valor estabelecido, a gente já falou desse valor, mas, por exemplo, 60 Hz é quase estática. Mas por quê? Porque 60 é baixo. Se fosse maior do que 1,5 MHz, diz, olha, a variação já está uma altinha, tá? Então, eu vou considerar essa variação que vai gerar um termo adicional, ele é relevante. Então, eletrostática, os livros falam, aquelas equações, calcule a força sobre uma carga pontual, a força elétrica causada por uma carga pontual em outra carga pontual, devido a duas cargas, devido a um anel de carga, devido a uma linha de carga, devido a uma superfície volumétrica de carga. Aí é eletrostática. Na eletrostática, os campos E e B são considerados independentes. Você diz, como assim independente? Independente significa que um não gera o outro. Eu tenho só o campo elétrico lá, o campo magnético do outro lado, os dois não interagem com o outro, não são dependentes. Na magnetostática, a mesma coisa. Significa o campo magnético não varia no tempo, ou então a variação é baixa, como 60 Hz, 400 Hz, 1000 Hz. Ainda é baixo, tá? Mas depois que ela começa a atingir valores elevados, aí você diz, olha, não é mais magnetostática, não. Agora é magnetodinâmica. Esse termo dinâmica, que aparece aqui embaixo, é quando você considera a variação do campo elétrico no tempo. Nesse caso, pelas equações de Maxwell, o campo elétrico variável no tempo gera o campo magnético variável no tempo. O campo magnético variável no tempo gera o campo elétrico. Isso daí é que faz com que a onda eletromagnética se propague mesmo no vácuo, onde não tem meio material. Certo? O que é vácuo? A ausência de meio material. Não tem nada lá, nada. Mas existe, a onda se propaga mesmo assim. A relação é dinâmica. Por exemplo, a gente até mencionou a frequência da onda emitida pela antena do celular, está em torno de quanto? É 2,5 giga, né? 2,5 GHz. É alta a frequência? É alta. Giga é alta. Mega é 10 a 6, né? Giga é 10 a 9, né? 10 a 9. Então é alta a frequência. Frequência alta. Então, ó, os campos são interdependentes. Um gera o outro. E nessas altas frequências, os termos são altos. Os valores são relevantes, o valor do campo elétrico são relevantes. Então, na dinâmica, né, não podemos considerar os campos independentes como era considerado no início. Né? Essa parte aqui você pode acompanhar normal aí no livro, no Sadico, por exemplo, né? Sadico, capítulo 9, trata desse assunto. Você diz, não, quero outro livro. Tudo bem, vai para o Haidt. Haidt tem, não, eu não quero o Haidt, eu quero o Wentworth. Pode, o Wentworth é fantástico, pode seguir. Não, eu quero, aí você vai seguindo por qualquer livro que você quiser seguir. Pegar essa introdução. E olha, veja a introdução, ele tem essa parte aqui. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Aí, esse daí foi um trabalho de muitos
fisicistas, né? Muitos físicos, né? Como, por exemplo, Faraday. Faraday é considerado o maior, né? A gente sabe que Faraday estava na Inglaterra e tinha em Nova York tinha o Henry, né? Que também trabalhou até aquela unidade, né? Aquela unidade que é homenagem a ele, né? Eles simultaneamente eles trabalharam, mas o Faraday foi mais, né? Foi mais assim, mais destacado ficou Lady Faraday. Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, Joseph Henry. Então, aqui, Michael Faraday, Joseph Henry, né? Esses dois, simultaneamente, trabalharam nessa equação chamada Lei de Faraday, né? Foram simultâneos, quase simultâneos. Um na Inglaterra, o outro nos Estados Unidos, Nova York, e aqui Londres, né? Faraday participava da sociedade, né? A sociedade de física, né, que tinha lá em Londres, Royal Society, né, que tinha lá que ele participava. Então, tem o trabalho de Ørsted, Biot Savart também, Coulomb e etc. Que a gente for colocar a lista aqui, é uma lista que não tem fim. Aí você pega muitos pesquisadores que conseguiram apresentar esse material. Vamos colocar aqui. Agora, vamos lá. Vamos começar, então. Eu vou fazer alguns gráficos. Isso aí estou chamando de esboços 2D, porque esses esboços ficam úteis, né, para você poder visualizar. Então eu tenho mostrado aí esboço 2D. Vamos como é o esboço 2D. Você coloca aqui o eixo do X, olha aí o eixo do X, e perpendicular a ele o eixo do Y. Aí, aplicando a regra da mão direita, você encontra o eixo Z. Então, esse símbolo aqui, ó, essa bolinha aqui é um eixo, pela regra da mão direita, ó, saindo. A gente falou essa regra da mão direita aí várias vezes, né? Tem a regra do parafuso destrógeno. Tem a regra aqui do dedo, assim, ó, você faz assim, ó. Assim, vamos supor que você faz assim, ó. X, Y, Z. Ó. Aqui, ó. X, Y, Z. Perpendicular. Mas não é perpendicular, nesse caso aqui, pela regra da mão direita, ó. Você pegasse o parafuso e girasse o parafuso no sentido, parafuso destrógeno, no sentido do X pelo Y. Olha, estou girando o parafuso. Olha, estou girando o parafuso no sentido anti-horário. O que é que vai dizer? Vai entrar ou vai sair? Vai sair. Você girar um parafuso destrógeno nisso daqui, só em ilustração, uma vez eu estava aqui perto de casa e o pneu furou e eu fui trocar o pneu. E eu estava girando no sentido, deixa eu ver aqui, no sentido anti-horário. Se eu girar aqui no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Anti-horário. Horário, ele sai, ó. Horário, o parafuso sai. Então, para você, quando você vai tirar o pneu do carro, você tem que tirar no sentido horário. É assim que, nesse sentido anti-horário, o parafuso, aqui, ele está entrando, ó. Tá certo? Então, mas esse daqui é uma coisa que você, em particular, você diz, olha, vou treinar aqui a regra da mão direita. Eu gosto mais desse tipo, certo? Ou do outro. Mas, resumindo, esse sentido aqui do esboço 2D, o esboço 2D é somente esse esboço onde o eixo Z é determinado pela regra da mão direita. Ok?